Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. O governo antecipou o calendário do Auxílio Brasil em 9 dias e começa a pagar hoje o novo valor do benefício. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que os pagamentos dos benefícios devem começar a partir do dia 9 de agosto. Entre eles, o pagamento da primeira parcela do Auxílio Brasil, já com esse valor aí de R$ 600. O reajuste de R$ 200 no valor e a ampliação do público que recebe o benefício, substituto do Bolsa Família, foram propostas do governo federal. A promulgação pelo Congresso aconteceu em julho, depois da aprovação da polêmica PEC dos benefícios. Declaro promulgadas as emendas constitucionais números 123, 124 e 125 de 2022. O pacote de benefícios aumenta os gastos com auxílios sociais até o fim do ano, período que inclui a campanha e os 2 turnos das eleições de outubro. As medidas incluem o aumento do Vale Gás, que antes era de 50% do preço do botijão, e agora passa ao patamar de 100% deste valor, e também a criação do auxílio para caminhoneiros e taxistas, que receberão 6 parcelas de R$ 1.000. O pagamento das 2 primeiras parcelas para os caminhoneiros começa a ser feito hoje. No caso dos taxistas, o início está previsto para a semana que vem. O pacote tem um custo estimado em 41 bilhões de reais. E esses recursos não serão computados no cálculo do teto de gastos. A alternativa encontrada foi reconhecer um estado de emergência, como resultado do aumento do preço do petróleo. Afinal, qual será o impacto político do início do pagamento desses benefícios? Para responder a essa e outras perguntas, a gente conversa com a Thaís Arbex, nossa analista de política, minha parceira aqui de Agora CNN também. Thaís, sempre um prazer falar com você. Bem-vinda mais uma vez. Olá, Carol. Obrigada mais uma vez pelo convite. À disposição sempre do Item Mais. Thaís, na nossa última conversa, aqui no Item Mais, você falava pra gente, mês de agosto será um divisor de águas. Por quê? Temos agora dinheiro circulando, dinheiro dos benefícios sociais. A partir desse pagamento, Thaís, a dinâmica da estratégia de campanha, ela passa por uma modificação? Carol, sim, passa por uma modificação e a gente tem que colocar aqui modificação nas 2 principais campanhas. Estamos falando do presidente Jair Bolsonaro e também do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é o principal adversário hoje de Bolsonaro, segundo as pesquisas eleitorais. Qual que é a avaliação que se faz dos 2 lados? Vou até ser bastante repetitiva, que é, sim, um divisor de águas. O pagamento desse Auxílio Brasil turbinado está previsto para começar no dia 9. A gente está gravando esse podcast na véspera desse pagamento e há uma avaliação dentro da campanha do PT de que, a partir daí, vai ser possível, de fato, medir qual vai ser a inserção desse auxílio, o quanto que ele vai mexer com as pesquisas eleitorais, o quanto que ele vai mexer no eleitorado. As pesquisas mais recentes, elas davam um pouco de indício de como viria esse eleitor. A gente viu no Datafolha, por exemplo, o eleitor de até 2 salários mínimos se mexer no sentido de começar a ir para o campo de Bolsonaro, e a gente viu também uma mudança no eleitor feminino. Por quê? Porque é justamente esse público que mais será atingido pelo Auxílio Brasil. Normalmente são as mulheres, chefes de famílias, que recebem esse dinheiro. No PT, essa avaliação está muito clara, está bastante evidente que é esse eleitor que tende a se movimentar. E aí o que acontece? A campanha do PT, Carol, avalia que a partir desse pagamento será preciso um intensivão nas ruas. É isso que os dirigentes da campanha dizem, que a cúpula da campanha diz. Por quê? Porque eles querem fazer o discurso de que esse auxílio, não só o Auxílio Brasil, mas todos os outros benefícios sociais que estão sendo colocados na rua, o Vale Gás dobrado, o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista, tudo isso foi feito com um viés eleitoreiro. No fim de semana, por exemplo, a gente teve 2 reportagens bastante importantes no jornal O Globo e no jornal Folha de São Paulo,
mostrando que há muitas lacunas no pagamento do Auxílio Brasil, que muita gente que deveria estar incluída não está. O Globo, por exemplo, cita principalmente a população de rua, que não é uma população que está no cadastro único, e há também, os especialistas dizem, que há uma defasagem em relação à atualização cadastral, que nem todas as famílias que estão na extrema pobreza e são pobres, que é o nível que está apto para receber o Auxílio Brasil, estão cadastradas. Então, o PT deve trabalhar muito com esse discurso, deve falar muito para esse eleitor que esse auxílio ele foi pensado não como uma política pública, mas sim como algo apenas para a eleição de Bolsonaro. Além do Auxílio Brasil, do novo valor do auxílio e também da ampliação desse público que vai receber o benefício, temos o pagamento de um voucher para caminhoneiros. Estamos falando de um benefício que vai atingir 900 mil caminhoneiros autônomos. Não deixa de ser um aceno do presidente Jair Bolsonaro a uma base eleitoral. É uma categoria que pode fazer diferença nessas eleições? O quanto que a insatisfação dos caminhoneiros com relação ao preço dos combustíveis, já que eles dependem do diesel para manter a sua atividade profissional, o quanto que essa insatisfação pesou nas decisões do governo sobre o tema, sobre o preço, o valor dos combustíveis? Carol, a gente nem precisa ir muito longe. A história recente do país nos mostra que os caminhoneiros fizeram uma mobilização bastante intensa durante o governo de Michel Temer, e ali foi um momento bastante difícil para o governo. Então, é olhando um pouco no retrovisor que o governo também fez essa injeção de benefício social olhando para a categoria. E aí vem uma combinação, né, Carol? A gente viu a redução dos impostos dos combustíveis. Essa sim, ela tende a atingir aquele eleitor que vai e volta do Bolsonaro, aquele eleitor que em determinado momento se arrependeu, mas há uma avaliação de que essa redução dos impostos e imediatamente a diminuição do preço do combustível, ela atinge esse eleitor que em tese poderia estar arrependido, mas ele volta agora para Bolsonaro. Esse auxílio caminhoneiro, ele olha para uma categoria que é muito importante, sim, que pode conter uma greve, porque, afinal de contas, grande parte da nossa movimentação de comércio, de alimentos, indústrias, depende dos caminhoneiros, então eles são bastante determinantes para a nossa economia. Mas há um dado interessante que nosso colega aqui de Brasília, Kenzo Matida, trouxe na semana passada, que é o pente fino que fizeram e estimaram quantos caminhoneiros vão receber de fato. Que hoje, esse número, que em tese seriam 900 mil caminhoneiros, como você disse, ele pode chegar a 190 mil caminhoneiros aptos a receber esse benefício. Por quê? Porque tem o cadastro, assim como acontece no Auxílio Brasil. Há lacunas a serem preenchidas. Então, o que a gente vê pode ser que nem todo mundo que estaria apto vai, de fato, receber. Esse pente fino do governo mostra que apenas 21% dos 900 mil estão aptos a receber. Então, você começa a olhar, e aí isso, indo um pouco para a coisa da política, né, que é a minha seara, esses dados, Carol, são o quê? São um prato cheio para a campanha do ex-presidente Lula. Por quê? Porque eles dão elementos para o discurso de que esses programas foram feitos a toque de caixa. Ou seja, sem planejamento, sem uma triagem, sem um olhar profundo, não sendo política social, sendo apenas algo tirado da cartola para tentar vencer a eleição de outubro. Thaís, o que acontece é que, na prática, os beneficiários do Auxílio Brasil, que terão agora R$ 600 por mês, eles ficam com o poder de compra comprometido. Diante da alta do preço dos alimentos, a inflação, ela desacelerou, mas ela ainda pesa e muito. O que está no radar agora do governo para evitar que a inflação atrapalhe os planos do presidente Jair Bolsonaro de se reeleger? Carol, tudo que a gente viu que poderia ser feito já está praticamente na rua, né? Então, o Auxílio Brasil, a redução dos impostos, o governo apostava muito nessa ofensiva de redução de impostos dos combustíveis para conseguir conter a inflação. Então, há uma avaliação de que os números tendem a melhorar. Mas o que a gente vê? A gente vê, principalmente em relação aos alimentos, uma inflação bastante alta.
E a gente ouve de políticos bastante experientes a avaliação de que, no fim das contas, a eleição será definida pela comida no prato. O que isso quer dizer? Quer dizer que o eleitor ele vai votar pensando se ele tem ou não comida no prato, se ele está conseguindo alimentar a casa dele. Essa é a toada dessa eleição. O governo aposta que até a eleição esses números da inflação dos alimentos vão estar menores e, por outro lado, a oposição aposta que não. Thaís, sempre muito bom conversar com você. Obrigada por compartilhar conosco vários bastidores aqui nessa conversa. Até uma próxima. Um beijo. Até, Carol. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Sempre à disposição para tentar ajudar. O anúncio do reajuste dos benefícios já existentes e de novos auxílios sociais veio no momento de alta de preços e já deu sinais iniciais de uma possível mudança na avaliação do governo. A ofensiva do governo federal com foco na economia começou a surtir efeito. Ainda não em intenção de voto, mas a imagem da gestão melhorou. A pesquisa Quest, divulgada nesta quarta-feira, revelou que a avaliação negativa nunca esteve tão baixa. Caiu de 56% em novembro de 2021 para 43% agora em agosto. É o menor índice da série histórica do levantamento. O processo de recuperação da imagem do governo já aparece entre os eleitores que recebem o Auxílio Brasil. Em junho, a distância entre as avaliações negativa e positiva nessa parcela da população era de 27 pontos. Em agosto, caiu para 11. Entre julho e agora, Lula perdeu 10 pontos e Bolsonaro ganhou 2 entre os eleitores que recebem o benefício. Como os novos valores dos benefícios só começam a ser pagos hoje, ainda é cedo para dimensionar até que ponto os auxílios sociais podem se reverter em votos para o presidente Jair Bolsonaro, que ainda aparece mais de 10 pontos percentuais atrás do ex-presidente Lula nas pesquisas eleitorais. Agora, quando a pergunta é, o aumento do Auxílio Brasil, as chances de voto em Bolsonaro mudam? Então aqui, para 24%, aumenta a possibilidade de voto em Bolsonaro. A maioria, 46%, diz que não faz diferença ter R$200 a mais ali no Auxílio Brasil e que isso não garante o voto em Jair Bolsonaro. Para 28% dos entrevistados, diminui a chance de voto em Jair Bolsonaro por conta do aumento no Auxílio Brasil. Na segunda parte desse episódio, vamos falar sobre os impactos político-eleitorais do pagamento dos benefícios sociais. Para isso, a gente conversa com o Renato Meirelles. Ele é presidente do Instituto Locomotiva, nosso parceiro aqui de CNN, nessa cobertura eleitoral. Renato, que bom falar com você mais uma vez. Bem-vindo. Prazer estar aqui falando contigo e com todos os telespectadores da CNN. Renato, estou aqui com os dados da última pesquisa Genial Quest, que mostram que a avaliação do governo Bolsonaro entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil melhorou. A avaliação negativa caiu de 48% para 39% e a positiva subiu de 24% para 28%. Esses números já são um reflexo do aumento do valor do Auxílio Brasil e também a ampliação desse público que recebe o benefício? Vamos voltar um pouquinho no tempo e ver qual era a principal demanda que os eleitores apontavam para o processo de decisão do voto. Ou seja, o que o eleitor quer na hora de decidir em quem vai votar. E o que a gente viu é que o que o eleitor queria na prática, e ainda quer, é uma melhora na economia. Melhora na economia é preço mais baixo e mais dinheiro no bolso. Ao mesmo tempo, a avaliação do desempenho econômico do governo era a pior de todos os ex-presidentes da República eleitos democraticamente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que o Bolsonaro fez foi uma tentativa de colocar mais dinheiro no bolso. Ele fez isso ampliando o número de atendidos pelo Auxílio Brasil, ele fez dando oportunidade do crédito consignado para esses mesmos brasileiros, e na prática isso cria uma sensação, uma expectativa de que as coisas ficarão mais fáceis. E o brasileiro com mais dinheiro no bolso é natural que passe a avaliar melhor o governo. E quando a gente olha para o passado, o que as eleições anteriores nos mostram com relação ao impacto do pagamento de auxílios sociais? Esse pagamento, de fato, se transforma em voto? A economia, tirando as últimas eleições, sempre foi um fator fundamental para o processo de decisão de voto. O que aconteceu nas eleições passadas foi a exceção, onde existia um cenário em que, se de um lado a economia não funcionava, o grande responsável pela avaliação da economia estar ruim foi a classe política no geral, e com isso fez com que se crescesse aí como sendo uma eleição anti-establishment.
Nessa eleição em que o incumbente, ou seja, quem concorre à reeleição, está concorrendo com o ex-presidente da República, o que o eleitor responde é: a minha vida econômica está melhor hoje ou era melhor antes? Então a economia passa a ganhar um peso maior e, com isso, os programas de distribuição de renda passam a ser mais relevantes aí para o processo eleitoral. O que tem de novo nessa história? Nenhum programa foi criado tão na véspera das eleições como se deu a ampliação do Auxílio Brasil através de uma PEC, num projeto de emenda constitucional que, na prática, muda as regras do jogo por conta da véspera da eleição, né? O que talvez seja, na história recente do nosso país, a maior transferência de renda em véspera de eleição que se tem notícia. Isso interfere nas regras do jogo? Obviamente que interfere. Isso interfere na predisposição de um eleitor votar no candidato da situação? Obviamente, isso interfere. Pois é, Renato, você fala aí de um impacto positivo entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil. Agora, entre aqueles que têm uma visão como a sua, esse alerta de que é uma medida aprovada às vésperas das eleições, esse benefício pode trazer um impacto negativo? Olha, existe um entendimento geral de que essa medida é uma medida oportunista, vamos dizer assim. Esse entendimento existe, inclusive, por parte daqueles que recebem o auxílio. O que acontece? A grande maioria dos brasileiros chama esse auxílio de Bolsa Família e não de Auxílio Brasil. É muito difícil um eleitor ou um familiar do eleitor que recebe esse tipo de auxílio acreditar que, se o Lula fosse o presidente, esse tipo de auxílio não existiria, ou se o Lula for eleito, isso vai acabar. Vocês entendem que isso é diferente, né? Nas eleições passadas, muita gente que defendia o PT falava que, se o adversário do PT fosse eleito, o Bolsa Família ia acabar. Ninguém tem condições de falar a mesma coisa tendo Lula como adversário, já que a ampla maioria dos brasileiros enxerga o Lula como criador de um benefício diretamente vinculado à baixa renda, como é o Auxílio Brasil. Eu estou dizendo isso porque uma coisa é essa melhora da aprovação do governo que se deu agora, com uma expectativa de ter mais dinheiro no bolso desses eleitores. A outra coisa vai acontecer no início do programa eleitoral, quando o debate for um debate mais claro, quando o Lula vai ter oportunidade de falar na TV aquilo que ele já tem falado em algumas entrevistas para a rádio, jornal ou sites, sobre se o eleitor lembra ou não quem foi que inventou tudo isso, ou questionar o presidente da República do porquê que isso só vale até dezembro, por que ele propõe R$600 hoje e não no passado, como a própria bancada do PT no Congresso Nacional defendia. E aí você lembra a gente com relação a esse debate que deve se colocar Bolsa Família versus Auxílio Brasil. É algo que deve ganhar força, Renato? A gente tem aí uma possível briga de quem é o pai da criança, de quem dá mais com relação aos benefícios sociais. O que a gente pode esperar e o que já traçar de expectativas com base no que hoje temos de declarações por parte do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula, que figuram aí na liderança das pesquisas? O que as pesquisas, em especial as pesquisas qualitativas, têm apontado é que ninguém tem dúvida sobre quem é o pai da criança. O vínculo com projetos sociais e com a criação do Bolsa Família é claramente vinculado ao ex-presidente Lula. Assim como ninguém acha que, se o Lula fosse o presidente, esse auxílio seria menor do que é hoje. Acho que o debate tem a ver com um bem-estar social, que uma melhora no carrinho do supermercado que esse complemento do auxílio vai propiciar, né? E a gente sabe que todo dinheiro investido diretamente na base da pirâmide faz com que se crie um círculo virtuoso aí na economia. Então, esse sujeito vai comprar, o beneficiário do auxílio vai comprar no mercadinho do bairro, e se estiver vendendo mais, vai contratar mais gente. Então, a economia toda cresce efetivamente com isso, e isso melhora objetivamente a aceitação do governo. Mas tem um outro fator que interessa para o eleitor. Existia até então uma sensação de apatia com relação ao governo federal. É como se o governo fosse insensível às reais demandas da população. Sobre esse aspecto, o Bolsonaro tende sim a capitalizar, mas não capitalizar sobre o eleitor do Lula, mas capitalizar sobre aqueles brancos, nulos, indecisos que votaram no Bolsonaro na eleição passada, né?
mas que não estavam encontrando argumentos para defender o governo no campo da distribuição de renda. Isso tem um impacto direto sobre esse público, um público majoritariamente feminino, né? Então, dos 40 bilhões de reais que vão chegar na economia, nós temos pelo menos 30 bilhões que vão diretamente na mão das mulheres, e a gente sabe que as mulheres e a baixa renda são os públicos mais refratários aí ao governo Bolsonaro. O que ele tenta na prática é diminuir uma rejeição, ganhar algum terreno exatamente no público em que o ex-presidente Lula tem uma ampla vantagem e na região Nordeste, que é a região do país onde a distância de Lula para Bolsonaro é a maior distância percentual oferecida aí pelas pesquisas. E o que explica essa distância entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro na região Nordeste? A questão é muito simples. No processo de crescimento da economia vivido pelo presidente Lula, o Nordeste do país foi a região que mais cresceu economicamente, né? Onde mais se gerou emprego, onde você teve investimentos diretos aí nessa região. E, pelo contrário, foi o Nordeste uma das regiões que mais perdeu na crise econômica oriunda do governo Bolsonaro e decorrente aí da pandemia do Covid. Isso ajuda a explicar essa vantagem que o ex-presidente Lula tem sobre o Bolsonaro nessa região do país e também o porquê que o governo colocou tanta força para mudar as regras do jogo nas vésperas da eleição. Ele sabe muito bem que se ele não diminuir a distância que tem para o Lula na baixa renda e não diminuir a distância que ele tem para o Lula entre as mulheres, a chance aí de ser reeleito é muito menor. Renato, muito bom conversar com você sempre. A gente espera repetir esse papo agora nessa reta de eleições. Fica aqui já o convite. Até uma próxima. Até uma próxima, é sempre um prazer conversar com a CNN. Obrigada, Renato. Um abraço, viu? É o Item Mais, também de olho nas eleições deste ano. A gente volta a se encontrar amanhã com outro assunto. Até lá! Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Tamires Pistorese. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.